Nós vamos dar uma olhadinha em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Para quem gosta de acompanhar aí, Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, tá bom? Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, certinho? Então, vamos lá. Falamos hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre o serviço e o desserviço ao Evangelho de Cristo, tá? Então, Lucas 4, 16 até o 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus chegou em Nazaré. Nazaré, uma cidadezinha, né, uma região lá aparentemente insignificante, que tornou-se tão importante e relevante para Israel e para a história do mundo, né, do cristianismo. Porque lá simplesmente vivera, né, fora criado Jesus, o Cristo, né, como diz aqui o texto, né. Então ele entrou num sábado, né, como ele tinha o costume de fazer, entrou numa sinagoga, né, e ele levantou-se para ler, porque ele era considerado uma pessoa importante, né, para ler, né, numa sinagoga, né. E ele então fez começou ali o seu trabalho, né, a leitura, né? Sempre a leitura, claro, lógico, todo mundo sabe que naquela época era o Antigo Testamento, então ele foi ler um texto do Antigo Testamento. Então ele poderia ler a Torá, que é no caso o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele também poderia ler qualquer livro de um daqueles profetas, né? Bom, ele escolheu então ler o livro de Isaías. Então Jesus vai ler o livro de Isaías e vai logicamente explicá-lo, né? Ele é o autor do livro, ele é o autor da Bíblia, né? Ele é Deus, né? Lógico. Bom, a sinagoga, no caso, e são até hoje, porque as sinagogas existem até hoje, tipo de, entre aspas, igreja dos judeus, né? Com um sistema de culto, né? E sempre uma sinagoga tinha lá o seu secretário, o seu presidente. Alguém naturalmente passou para Jesus, o secretário, suponhamos, né, da sinagoga, passou para Jesus o livro para ele fazer a leitura. Ele iria fazer essa leitura naturalmente e depois ele iria sentar e iria falar sobre o que ele lera, tá? Basicamente isso daí que acontecia. Uma sinagoga, ela só podia ser fundada, instituída, a partir de 10 homens, tendo 10 homens de cabeça de famílias, israelita, é claro, né? Poderia ser fundada uma sinagoga. Então, pelo que nota-se e tem-se notícia, havia muitas sinagogas em Jerusalém e na Judéia, Galiléia, né, muitas sinagogas, né, e fora também nas regiões do Império Romano, né. Muito bem, vamos lá. A origem das sinagogas, muitos defendem, pelo menos no que o princípio dela, a origem dela, ou a ideia dela, desde o cativeiro babilônico, no século lá, VI a.C., tá bom? É isso aí, vamos lá. E continuando aí o verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Então foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Era dado a todas as pessoas que tivessem alguma coisa para dizer, que fossem importantes, né? Como os rabinos, né? O livro, então ele ia ler aquele texto, né? Então ele vai ler o texto aí do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele abriu aqui, lá em Isaías 61, ele leu o verso 1 e leu parte do verso 2, tá? Então ele leu aqui, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E depois ele completa, o verso 19 vai completar Isaías 2, né, uma parte do Isaías 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele pega esse texto de Isaías que profetizara por volta do ano 750 a.C., falaram sobre o Messias, sobre ele, o Cristo, né, claro, e isso aqui realmente era um texto que aplicava-se muito bem ao próprio Cristo que estava lendo ali na sinagoga. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Claro, lógico, né? Pelo que me ungiu, Jesus, o ungido de Deus, né? O Messias, o ungido de Deus, logicamente, né? Para fazer o quê? Para evangelizar. Tá? Então Jesus, ele foi ungido para evangelizar. Aqui diz aos pobres, é uma maneira de dizer, talvez pelo alcance exatamente dos pobres, mas é lógico, claro que o Evangelho são para todas as pessoas, né? E Cristo salva todas as pessoas que se aproximam dele, né? É lógico que todos aqueles que se aproximam de Cristo, eles são pobres no sentido de serem humildes, né? Aí sim, né? Aí o rico, ele soberbo, o avarento, é claro que ele não vai se aproximar de Cristo, né? Mas se ele for pobre de espírito, segundo o que o próprio Cristo fala, né? Se ele for humilde, ele vai se aproximar, né? Claro, lógico, né? E vai ser salvo por Jesus Cristo, tá bom? Nesse sentido, de repente, que ele está colocando aqui. O importante é que evangelizar aqui, que é a questão aqui, né? Ou seja, transmitir boas notícias. Evangelizar basicamente é isso, né? Transmitir boas notícias de salvação. É isso aí que Cristo veio fazer na terra, né? E ele continuou dizendo, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Ou seja, cativos são todos aqueles que estão escravizados, amarrados, né? Oprimidos, né? Sei lá, né? Ele veio libertar, ele veio proclamar isso daí. Chegou a libertação aí. Eu fico imaginando como deve ter sido muito, muito bacana, muito assim, legal, quando foi proclamada, né, a libertação dos escravos aqui no Brasil, né? Eu fico imaginando, né, a alegria que deve ter sido dos escravos, como deve ter sido triste para os escravagistas, aqueles que escravizavam, aqueles que oprimiam, aqueles que mantinham os escravos ali, né, trabalhando na marra, né, muitas vezes batendo, ferindo. E já pensou quando chegou então a proclamação e a notícia de que eles estavam libertos, que foi assinada lá a Lei Áurea, né? Já pensou a alegria de todos os escravos, né, no Brasil? E também aconteceu isso em todos os lugares que né, havia, né? Por exemplo, Estados Unidos, em todos os lugares, né? Que alegria! Então, é claro que esse sentido que Cristo está falando aqui é um sentido espiritual, né? É uma libertação espiritual, tá? Então ele vem proclamar a libertação espiritual de todos os que estavam cativos, que estavam dominados, né, pelo inimigo, né? E agora aqueles que, claro, creem em Cristo, são libertos, estão livres, né, da opressão, né, do domínio do inimigo, de Satanás. É isso daí. Jesus nos libertou. Graças a Deus por isso. Então ele veio fazer isso, proclamar libertação aos
cativos, né? E restauração da vista aos cegos. Ele veio fazer isso, né? Ele veio trazer luz. Jesus veio trazer luz, como a igreja também. A igreja, ela também leva a luz, né? Ela tem que levar a luz, ela não tem que levar a escuridão, as trevas não. Mas a igreja deve levar, deve pregar, claro, lógico, a luz, né? O brilho da luz. Então as pessoas que eram cegas e que creem em Jesus Cristo, elas passam a ver, elas recebem a luz, né? É isso daí. Então, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus veio fazer isso. Então ele está dizendo, ele está lendo Isaías lá 61, mas ele está falando dele mesmo, que ele veio fazer isso. E consequentemente, os discípulos de Jesus, a igreja dele deve fazer isso também. É isso daí, é isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Se você é cristão verdadeiramente, você deve pregar o Evangelho, claro, pregar o Evangelho, certo? Deus ungiu Jesus, mas ungiu os seus filhos, os seus servos também, né? Ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo, e é para que ela pregue, é para que nós preguemos o Evangelho, certo? É isso daí. E o verso 19 diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor, né? O ano aqui, literalmente, poderia ser o ano bem recebido do Senhor. Alguns fazem aqui referência, ou acham que aqui está fazendo também referência ao jubileu, né? Como dizem, né? O ano do jubileu, onde os escravos eram libertos e muita coisa acontecia, né? No contexto, claro, do direito judaico, lógico, né? Então, apregoar o ano aceitável, o ano bem recebido do Senhor. Isso mesmo, né? É o ano da libertação, é o ano da, digamos, da liberdade, né? Os que estavam presos foram libertos por Cristo Jesus. É isso daí, né? Devemos pregar esse ano aceitável do Senhor, né? Ou seja, libertação aos cativos. Bom, verso 20 diz, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente. Como eu disse, né, tinha o presidente da sinagoga, tinha lá o secretário, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, porque geralmente acontecia assim, lia-se as escrituras, depois a pessoa se sentava e ele começava a explanar, né, a ensinar, a explicar aquele texto ali, tá? Claro, o texto estava em hebraico, talvez traduzido para o aramaico, bom, não importa, importa aqui que Jesus sabia todas e sabe todas as línguas, porque é Deus, né? Então não havia e não há ninguém mais sábio do que ele, tá bom? O verso 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Tá vendo? Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir, ou seja, está aqui exatamente aquele que é o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, que veio para evangelizar, para libertar as pessoas da escravidão do pecado. É isso aí, da opressão do maligno. Está aqui ele, né, o Messias, veio para evangelizar, ou seja, transmitir boas notícias de salvação. E tal, é isso daí. O verso 22 diz, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Que bênção, né? Jesus falava, imagina as pessoas que tiveram um contato com Jesus. Jesus falava e ele transmitia graça aos que o ouviam e perguntavam, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Perguntavam, as pessoas perguntavam, não é esse aí o filho de José? Como é que pode ele ter tanta sabedoria? Como é que pode? Né? Como é que pode? É isso daí. Muitas pessoas talvez perguntem
ou falem de você, não é ele, não é ela o filho de José. Bom, no meu caso está certo, porque eu sou filho de José, né? José Pires, né? Então não é esse filho de José? Talvez perguntem e olhem para você e perguntem, não é ela, não é ele o filho de José? Ou seja, não é ele, não é ela, uma pessoa tão simples, uma pessoa tão assim, ali, sem, e de repente ela está falando tão bem de Deus, está transmitindo o Evangelho de Deus. Admirados as pessoas ficam e devem ficar mesmo, tá? É isso daí. Bom, meus amados, nós vamos agora ao nosso devocional, né? A leitura do pequeno texto que nós fazemos todos os dias aqui, tá? Devocional 65, tá bom? Serviço ou desserviço ao Evangelho de Cristo. A questão agora é saber se nós prestamos, como Cristo prestou, obviamente, né? Lógico, né? Um grande serviço ao mundo, né? Com a exposição do Evangelho dele, da palavra dele. E os apóstolos também, né? Prestaram um grande serviço ao mundo, né? Com as palavras, com os ensinos. Nós podemos ler hoje o texto aqui, por quê? Porque o pessoal, né? As pessoas, os discípulos, os apóstolos escreveram, né? As Escrituras, né? O Novo Testamento. Então eles prestaram um grande serviço ao reino de Deus, ao Evangelho de Cristo. Mas será que eu tenho prestado? Será que você tem prestado um grande serviço ao Evangelho de Cristo ou um desserviço? Será que os pregadores, será que o pessoal que está aí, né, nas igrejas, nas religiões, estão prestando um grande serviço ou um desserviço ao Evangelho? Vamos ver aqui, um pequeno comentário. Evangelizar não é promover o nome de uma religião, e sim promover fundamentalmente o nome e os ensinos de Jesus Cristo, exposto nas Escrituras Sagradas. Olha bem, tá? Então, evangelizar não é promover o nome de uma religião, né? Não é. Claro que não. Evangelizar não é promover o nome desta ou daquela religião. Claro que não, certo? Evangelizar é fundamentalmente, essencialmente, né? Promover o nome e os ensinos de Jesus Cristo. Isso aí é evangelizar, as boas novas de salvação, tá? Expostos o que? Esses ensinos nas Escrituras Sagradas. Muito bem, evangelizar vem de evangelho, que significa boas novas, boas notícias a respeito da salvação em Cristo Jesus. É isso aí que é evangelizar, o sentido, né? O conceito, a definição de evangelizar pode ser essa daí, né? Os religiosos, adeptos de uma determinada religião, podem pregar o Evangelho ou fazer um desserviço ao mesmo. É isso mesmo. As instituições religiosas podem pregar o Evangelho, lógico, certo? Ou podem fazer o quê? Um desserviço ao Evangelho, tá? Vamos lá, continuando aqui o texto. O desserviço acontece quando tais fiéis ou supostos fiéis abraçam dogmas inexistentes nas páginas das Escrituras Sagradas e em nome ou a mando de uma instituição religiosa. Um desserviço é quando as pessoas pregam coisas que não existem na Bíblia. Pronto, é isso aí. Pregam, ensinam coisas que não estão aqui nas Escrituras Sagradas, que inventam. Isso é um desserviço ao Evangelho, dizendo que é o Evangelho de Cristo. Entenderam? Estão entendendo, amados? É isso aí. Então esse é um desserviço. Quando a instituição, quando a religião, ou sei lá, né, o que a represente, pregue coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, coisas que não existem nas páginas das Escrituras Sagradas. Tá? Agora, os cristãos genuínos estão dispostos
a chorar, e se necessário morrer por causa da mensagem da cruz, ou seja, da mensagem da cruz, da mensagem realmente de redenção verdadeira do Evangelho, tá? O sangue de Cristo foi derramado para alcançarmos o mundo através do Evangelho bíblico. Evangelho, repito, bíblico, não é evangelho supostamente bíblico, não. É evangélico bíblico mesmo, tá? É quando você prega e explica as Escrituras Sagradas, tá? A mensagem, basicamente, ela tem que... você lê as Escrituras e você aplica as Escrituras Sagradas. Basicamente, mensagem tem que... você lê o texto e você tem que aplicar esse texto. Né? Você entende o contexto quando ele foi escrito e o contexto também, aonde e quando ele é pregado. Tá bom? Basicamente é isso daí, tá? A mensagem do Evangelho. Então o sangue de Cristo foi derramado para alcançarmos o mundo através do quê? Do Evangelho bíblico, as boas novas de salvação. É isso daí, pregar as boas novas de salvação. Foi por isso que Cristo morreu, que ele veio, ele que, como diz o ungido, né, de Deus, veio para isso daí, e os seus discípulos devem fazer a mesma coisa, isto é, pregar o Evangelho, tá? Com sinceridade, não inventar nada, pregar assim, a simples mensagem da palavra de Deus, né? É isso que a gente deve fazer, que todos nós devemos fazer. Deus me ajude a não prestar um desserviço ao genuíno Evangelho de Cristo. Que Deus me ajude a não prestar um desserviço ao Evangelho de Cristo. Que Deus te ajude a não prestar um desserviço ao Evangelho de Cristo. Pregue o Evangelho de Cristo com seriedade, com sinceridade. Pregue as boas notícias de salvação de Jesus Cristo, que estão bem claras e nítidas nas Escrituras Sagradas. Em nome de... não invente nada. Não use outros livros como palavra de Deus. Só tem um livro, é a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? E nela tem, claro, lógico, o Evangelho de Cristo Jesus, o ensino, todo o ensino necessário para a igreja dele e para que a igreja dele pregue ao mundo todo a palavra, as boas notícias de Deus, as boas notícias de salvação. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe aí. Vamos orar então. Deus abençoe todos os irmãos aí que nos acompanharam aí, que tem nos acompanhado, né? 65, devocional 65, que bênção, né? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Que possamos prestar um belo serviço ao Evangelho de Cristo, pregando com sinceridade, pregando com verdade, sem falsidade, sem mentiras, sem invenções nenhuma, Senhor. Por favor, nos ajude a pregar o genuíno Evangelho de Cristo. Abençoe cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, as pessoas que estão ouvindo, Senhor, as pessoas que ainda ouvirão e verão esse vídeo, que elas sejam abençoadas e que elas também prestem um belo serviço e não um desserviço ao Evangelho de Cristo. Já tem muita gente, Senhor, lamentavelmente prestando um desserviço ao Teu Evangelho, lamentavelmente. Deus, abençoa-nos, abençoe Tua igreja, Teu povo, abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe esse Brasil, esse grande Brasil. Toma-o em Tuas mãos, Senhor. Mais uma vez eu te peço, pelas autoridades constituídas desta nação, abençoe em nome de Jesus, no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abençoe também nesse momento, ó Deus, de vírus, dessa crise que passamos, Senhor, que possa nos abençoar. Abençoe aqueles que trabalham nos hospitais, casas de saúde, pessoas que trabalham na área da saúde, de forma geral, Senhor, os médicos, enfermeiras, técnicos, motoristas, atendentes, todos, Senhor, que tem que lidar com isso ali, frente a frente. Proteja-os, guarda-os em nome de Jesus. Abençoe os teus servos e servas que trabalham nessas áreas, em nome de Cristo.
Ó Deus, fique conosco, nos dê a tua graça, abençoe tua igreja, abençoe teu povo, em nome de Jesus. Nós louvamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe, um bom dia. Olha, se você se sentiu abençoado aí por esse vídeo, compartilhe, né? E vamos pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Vamos prestar um belo serviço ao Evangelho de Cristo. Deus abençoe, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Um grande abraço, bom dia. Amém.